Um importante julgado do STJ para defesa do executado, o RESP 2.034.482, julgamento do dia 23 de março de 2023, tratando de um tema muito caro, a prática da execução e a defesa do executado. Seja muito bem-vindo para a nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 46, de um total de 365. Diariamente, como você sabe, neste canal eu posto um conteúdo voltado à defesa do executado, como obter sucesso na defesa do executado. E hoje eu vou falar sobre esse recurso especial, o 2.034.482, relatoria da ministra Nancy Andrighi, terceira turma do STJ. Esse julgado trata de uma ação de execução por quantia certa, título extrajudicial. A ação foi proposta originariamente contra uma pessoa jurídica e um dos sócios, e no curso da ação de execução foi feito um bloqueio cisbajude. E esse bloqueio cisbajude foi depois convertido em penhora. Bom, o que aconteceu aqui? A discussão era se era possível substituir o dinheiro bloqueado e penhorado por uma fiança bancária ou seguro-garantia. E se isso dependia ou não da concordância do exequente. Muito bem, o STJ ele decidiu nesse RESP que a fiança bancária e o seguro-garantia, nos termos do artigo 835, parágrafo 2º do CPC, eles podem substituir a penhora em dinheiro e isso não depende da concordância do exequente. Isso é um direito do executado. A recusa, a rejeição, a substituição do dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia só pode ocorrer se o valor garantido for insuficiente, se tiver um defeito formal ou a garantia for inidônea para salvaguardar a efetividade da ação de execução. Segundo o acórdão do STJ, o propósito recursal aqui era analisar se numa execução de título extrajudicial seria possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial, observados aqui os requisitos do 835, parágrafo 2º do CPC. E segundo o STJ, o legislador, ao dispor sobre a ordem de preferência de bens e a substituição da penhora, ele expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, nos seguintes termos. Aí transcreve aqui o parágrafo 2º do artigo 835, aspas, para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Há vários precedentes do STJ no sentido que dentro do sistema da execução a fiança bancária e o seguro-garantia produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantia do juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência de garantia, defeito formal ou inidoneidade dessa garantia. Então o STJ aqui bateu o martelo mais uma vez, né? Dizendo que é possível sim substituir o dinheiro bloqueado e penhorado por seguro ou fiança bancária. Bom, vamos analisar aqui, né? É possível a substituição? Me parece que sim, é muito claro. Inclusive temos doutrinas que defendem isso, como por exemplo a doutrina do professor Daniel Amorim. Segundo ele, a substituição do dinheiro, que tem preferência na ordem de penhora nos termos do artigo 835, por fiança bancária ou seguro-garantia, traz uma piora de forma mínima à situação do exequente dentro do processo de execução, e que isso não pode ser um empecilho, né? Não pode ser aqui algo que vai rejeitar essa proposta de substituição. Agora, pontos importantes aqui devem ser analisados. Primeiro, o que é uma fiança bancária? Fiança bancária é uma garantia prestada por um terceiro. Esse terceiro é uma instituição financeira que vai
garantir que o credor da execução, o exequente, receba o seu crédito, o seu valor, caso essa fiança seja apresentada lá na instituição financeira por esse credor. O seguro garantia é a mesma coisa, é um contrato pelo qual a companhia de seguro presta uma garantia de proteção aos interesses do credor. Claro, né? Há requisitos para que isso seja deferido, né, no caso concreto. E quais são esses requisitos para que se possa pleitear a substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia? O primeiro requisito aqui é justamente o requerimento da parte. Normalmente quem vai requerer isso é o executado. O executado quer a liberação do valor que foi bloqueado ou penhorado para substituir isso por uma fiança ou por um seguro garantia. Quando ele vai fazer esse pedido tem que ser expresso nesse sentido e o valor segurado, ou pela fiança ou pelo próprio contrato de seguro, esse valor tem que ser superior a 30% do valor total do débito exequendo. E a garantia prestada ela tem que ser idônea. O que significa isso? Por uma instituição financeira reconhecida, claro, se for uma fiança bancária, ou por uma seguradora em atividade regular, se a garantia for um seguro garantia. O prazo de vigência da apólice desse seguro ou dessa fiança tem que ser um prazo indeterminado ou um prazo que abrange todo o período do processo de execução. E além disso, deve prevalecer a garantia, mesmo no caso do devedor, que é o tomador do seguro ou da fiança, estar inadimplente quanto ao prêmio, quanto ao valor que será pago mensalmente à instituição financeira ou à seguradora. E a apólice, ela tem que estar apta a gerar efeitos imediatos. Assim que o banco, no caso da fiança, ou a seguradora, no caso do contrato do seguro, vierem a ser acionados para proceder ao depósito da quantia garantida. O seguro também ele deve representar uma maior liquidez, né, do que o próprio bem a ser substituído. Nesse caso, é equiparado ao dinheiro quando a garantia for dinheiro. Perceba, tanto na fiança quanto no contrato de seguro-garantia, o devedor vai até a instituição financeira ou a seguradora e faz um contrato de fiança ou um contrato de seguro. E nesse contrato ele se obriga a pagar um valor mensal ao ente que está garantindo o pagamento da dívida na execução. E em ambos, o executado vai indicar o credor, o exequente, como beneficiário do seguro ou da fiança. Bom, o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, a instituição financeira ou a seguradora garante o pagamento da dívida exequenda no futuro e, para isso, eles serão remunerados mensalmente por um valor condizente aqui ao prêmio que deverá ser pago pelo executado ao ente garantidor durante o trâmite da ação de execução. Se a defesa do executado, por exemplo, for acolhida e extinguir a ação de execução, o seguro não vai ser exercido nem a fiança. Agora, se chegar lá na frente na ação de execução e for obrigado o executado a efetuar o pagamento e ele não tem a quantia disponibilizada para isso, o credor, que é o beneficiário da garantia, vai até a instituição financeira ou vai até a seguradora e apresenta a sua garantia para receber o valor da dívida exequenda. E aí, é claro, aquele valor que foi disponibilizado pelo ente garantidor, o banco ou o seguro, esse valor será, claro, cobrado do executado num financiamento bancário, num contrato ali, onde ele vai assumir as prestações para pagar esse valor ao ente, à instituição que prestou a garantia. Então é perfeitamente possível usar isso na prática. O STJ bateu o martelo e, diante disso, nós temos várias possibilidades de utilização desse expediente. Eu posso substituir a penhora, eu posso, por exemplo, para conseguir um efeito suspensivo aos embargos ou a impugnação ao cumprimento da sentença, eu posso me valer de um seguro garantia ou de uma fiança bancária, porque aí a dívida tem que estar garantida, né, para ter o efeito suspensivo. Ou eu posso muito bem, diante de um bloqueio cisbajude, já apresentar a proposta de substituição do bloqueio ou da própria penhora por essas modalidades de garantia. Então, esse RESP vem confirmar essa tendência de equiparar
o seguro ou a fiança ao próprio dinheiro. É isso. Nos encontramos na próxima lição prática do dia. Até lá.